continua. Louve e cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e língua de fogo é avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e língua de fogo é avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá, Cante aleluia, 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 cante aleluia, 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 cante aleluia, aleluia, aleluia. cante aleluia, cante aleluia, 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 cante aleluia, 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 cante aleluia, aleluia, cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizade. Boa noite, povo abençoado do Senhor Jesus. Parece que eu não ouvi ainda. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus por isso. Aqui há um povo escolhido para estar aqui nessa noite, para receber a palavra do Senhor. Nós estamos com o coração preparado para algo novo de Deus hoje. Amém? Coloca para nós Salmo 36, 7, por favor. Sim, Senhor. Diz assim: quão precioso é teu amor, ó Deus. Às sombras das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Somos nós, certo? Os preciosos do Senhor, escolhido, preparado para estar aqui. Então o amor de Deus é tão grande que Ele não olha para as nossas fraquezas, para as nossas mazelas, para tudo aquilo que nós fizemos lá no passado de errado, mas Ele olha para a obra perfeita dEle para as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos nessa noite nos render na Sua presença e nos entregar, Senhor, sem reserva diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que reina hoje e todo sempre. Nós viemos a esse altar, Senhor, para Te adorar, para Te cultuar e Te bendizer. Não há outra razão, Senhor, de estarmos aqui a não ser pela Sua presença, Pai. E é por esse motivo, Senhor, que nós viemos nos render, declarar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, aquele que nos separou, que nos preparou, que nos elegeu desde a fundação dos tempos, Pai. Nós queremos Te adorar e entregar a Ti nessa noite o perfeito louvor e a perfeita adoração, Pai. Que o Senhor possa tirar de nós, Pai, tudo aquilo que desagrada o Teu coração. E que a Tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo do nosso íntimo, Pai. E alcance o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai.
Nós cremos que nós vamos sair daqui dessa noite renovado, transformado e cheio do Teu Espírito, manifestando a glória do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Será que você pode aplaudir mais forte a Jesus? Ele é digno. Aí do seu lugar começa a dizer: Tu és digno, Senhor. Tu és digno das minhas palmas. Tu és digno do meu louvor, da minha adoração. Tu és bendito, Senhor. Recebe a nossa oferta de gratidão a Ti. Nós saímos dos nossos lares, Senhor, crendo que nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. Só Tu és digno, Senhor. Aleluia! Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Diga a Ele. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. É Jesus. Aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ora, eu sou Teu. Nós queremos declarar a Ti, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra, Senhor, quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos, Senhor, Te ver, Te encontrar nessa noite. Nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Ele é a fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Senhor, completa essa boa obra em nossas vidas. Nós estamos, Senhor,
Nós estamos regando a nossa semente. Nós cremos que o Senhor está construindo grandes coisas dentro de nós. Por isso nós queremos avivar a nossa fé, crendo na obra perfeita que o Senhor fará em nós e através de nós. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou é só confiar no Senhor. Somente em Ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Diga a Ele nessa noite. Recebe, Senhor. Abre os meus olhos. Nós queremos Te contemplar. Mostra, Senhor, Quem Tu és e enche o meu coração. do amor que faz mudar o mundo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos Te contemplar nessa noite. Porque na medida que nós contemplamos, nós nos tornamos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos eleva, Senhor, a um outro nível de conhecimento, a um outro nível, Senhor, de profundidade, de intimidade. Aleluia. Aleluia. Como Tu, Jesus, não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime,
glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia, Senhor, em que verei a face do meu amado. Que lindo dia será! Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia que essa alegria será completa, em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável. É isso, Senhor. Tão sublime, Tão glorioso. glorioso. Diga a Ele. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida. Mais uma vez, diga, Teu maravilhoso. amor Maravilhoso, admirável. Tua presença, Ele é desejado neste lugar, nessa noite. do que o ouro. Melhor que a vida é. A esperança de todo cristão é. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Isso aqui você pode declarar. Como espero. Em que eu verei a face do Mestre. Essa é a nossa esperança. Naquele dia não haverá mais morte, choro, tristeza.
Aleluia. Glória a Deus. Como é bom o Senhor estar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cuidado. Aleluia. 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 Quando o Senhor te atrai, é porque Ele quer te entregar algo, mas antes de te entregar, Ele vai falar com você. Ele precisa conhecer o teu coração. O que é que você carrega dentro de você? Se os teus ouvidos se inclinarem aos conselhos de Deus, a bênção virá sobre a tua vida. Você está aqui porque Deus tem algo para tratar com você. Algo que vai além daquilo que é pessoal. Quando nós tratamos algo da nossa vida é microvisão. Mas quando nós falamos do reino é macrovisão. Quando nós entendemos o que Deus quer e cumprir o propósito, nós vamos ser cuidados por Deus. Ele vai nos proteger, guardar e livrar de toda malignidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você. Pode sentar abençoado e abençoado em nome de Jesus. O meu mic estava bom, a qualidade dele caiu. Se puder voltar, corta o teclado para mim, por favor, para tirar o chiado. Glória a Deus, aleluia, amém. Pastor querido, você está bem? E você, como é que está? Cheio do ouro, glória a Deus, bonitona, aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus é bom. Deus tem algo para te entregar nesta noite. Amém? Nós precisamos compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente não entende isso, nós vamos viver sem rumo, sem direção, sem destino. E qualquer lugar vai servir. Então que nós possamos receber de Deus um mapa nesta noite, para que possamos chegar aonde Ele quer nos levar em nome de Jesus. Amém? Amados, estou muito feliz de vê-los aqui. Atibaia vai bem, obrigado. Aleluia, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Estendo as mãos para a direção do pastor aí, diga: nós profetizamos sobre a vida dos irmãos, crescimento da igreja, avivamento, poder, unção, glória, prosperidade, muita salvação para aquela cidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz com o crescimento do grupo de oração de segunda-feira. Eu me emocionei, Everaldo, de ver a foto dos irmãos aqui no altar. Que alegria, né? E é assim, ó, tudo acontece se tiver perseverança. Diga aí comigo, tudo acontece se tiver perseverança. Porque nós começamos pequenos e a coisa está crescendo, né? O que nasce grande é monstro. Então a gente sabe que é assim que funciona. Uma semente pequena plantada, ela vai florescer, crescer, dar muitos frutos. Não é assim que funciona? Então, nós estamos muito felizes com essa mobilização, com esse ajuntamento que acredito que é de Deus e que possa aumentar ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Tati, quem está aí, tá do teu lado aí? É Tati mesmo, né? Eu troco, né? Eu troco. É a Gabi, meu Deus. Depois do Covid, pós-Covid. É Gabi, né, Gabi? É Gabi, desculpa. Eu tenho que trocar a lente do óculos. Quem está do teu lado aí? Lucas. Tudo bem, meu filho? Estou com saudade, viu? Você está bem? Que bom, que bom. Tá certo. Amém.
que bom que vocês estão aqui, primeira, segunda, terceira vez. O culto de domingo, bomba. Gostaria que vocês viessem, igreja lotada, né? O louvor muito ungido e uma palavra poderosa. Então, eu gostaria de convidá-los para estar aqui no culto de domingo, tá bom? Uma outra coisa que eu tinha que falar, com respeito ao culto neste domingo, que vai acontecer às 9 da manhã, às 9 da matina, amém? Os irmãos insistiram, pastor, vamos fazer o culto na hora do jogo do Brasil. Aí eu senti que não era uma coisa de Deus, que era uma coisa do diabo, esse negócio de vocês aí. Sabe por quê? O pastor vem sozinho para a igreja. Não, é verdade. Eu fico sozinho na igreja. Quer dizer, eu, Deus, Jesus, Espírito Santo. Aí a gente fala, o Espírito Santo, não dá uma força para o Brasil. Você sabe que a Bíblia diz, a Bíblia não fala a respeito do horário do culto. A gente pode fazer de manhã, tarde, noite. Tem que haver uma disposição do povo de estar cultuando a Deus. Não é? Nós, longe de querermos substituir um culto por um jogo de futebol, mas eu acho que tem coisa que dá para flexibilizar, não é? Às vezes que eu fui radical não deu muito certo, não é? A gente bate o pé, aí vem um irmão perdido, um outro, falou, pastor, não tem culto hoje? Eu falei, tem, senta aí, irmão, vamos fazer um culto nós. Mas, se a gente pode fazer um culto poderoso às 9 da manhã, então a gente vai fazer o culto às 9 da manhã, amém? Sabe o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser religioso. Eu sei que tem muita gente na internet que fala, que defende seu ponto de vista, eu respeito, não é? A gente entende. Eu não sei lá, o pastor vai manter o culto no horário, pastor? A bênção, glória a Deus. O pastor quer profetizar, viu? Que vá muita gente lá. Não está não, né, filho? Eu acho que depois desse jogo, é Noruega que vai enfrentar? Eu acho que depois da Noruega, meu filho, eu acho que o culto vai voltar a ser no horário, sem problema. Às vezes Deus castiga, sabia disso, né? Não é, pastor? Deus vem, Deus põe a mão, Deus castiga. Meu Deus do céu. Olha, eu nem vou falar nada, viu? Porque depois eu vou falar que a gente profetiza contra o Brasil, né? Os irmãos é cheio de falar. Mas glória a Deus. Mas, enfim, eu respeito, né, o posicionamento de cada irmão, né? Principalmente os reformados, né? Porque os reformados bate pesado, né? É duro. Mas, enfim, glória a Deus. E os irmãos aqui gostam de acordar cedo. Os irmãos falam assim, pastor, por que você não muda o culto para domingo de manhã? E eu sei como é que os irmãos funcionam. Deixa eu contar. O mesmo povo que dizia, Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor, foi o povo que disse assim, solta Barrabás e crucifica-o. Então, a gente fica pensativo com respeito a isso, né? Teve irmão que falava assim, pastor, quando que o culto vai voltar na época da pandemia? Quero estar lá, vou cultuar e não sei o quê. Quando o culto voltou, cadê o irmão? Até hoje não voltou. Eu dizia assim que a pandemia ia mostrar quem era de Deus e quem não era. Não é? E de fato, muita gente se perdeu por conta da pandemia. Por quê? Achou que é mais confortável ficar em casa. Tem gente que está... não, pastor, eu sou membro da igreja. Encontrei uma no supermercado outro dia. Eu sou membro da igreja. Eu falei, minha irmã, não te vejo em casa. Ela falou que eu sou da igreja virtual. É mesmo, irmã? E como é que faz para cear? Não, eu pego uma bolacha Tostines, uma groselha, né? E a gente faz a ceia em casa. Eu falei, e ofertar, irmã? Não, ofertar. Não precisa ofertar. Né? Mas a Bíblia nos exorta a estar ligado à videira verdadeira. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu a igreja, a Assembleia dos Santos, a congregação dos justos, para que a gente possa estar junto. Amém? Então isso que é importante. Tá certo? Brincadeiras à parte, né? Então vamos fazer o culto domingo de manhã, 9 horas. Aí os irmãos, no outro, falam, não, o senhor pode fazer 2 horários? Faz de manhã, faz à noite. Eu falei, irmão, quando foi a última vez que você veio no culto?
Não, pastor, eu? O senhor está falando comigo? É, você. Ah, então, eu venho assim, é que o senhor não me vê, que eu fico lá atrás, né? Quando o senhor fala amém, eu sou o primeiro que vou embora, então o senhor não vê. Falei, ai, não, para de história. Mas, enfim, né, a gente gostaria de fazer 2 cultos. O pastor faz 2 cultos lá, pastor? Um só, é nós também, né? Aí fazer escola bíblica discipuladora, a gente chamava de escola bíblica dominical, né? Pode chamar de escola bíblica discipuladora. O povo fala assim, pastor, eu quero aprender. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um grupo e vamos juntar. Cadê o irmão? O irmão desaparece. Só aqui, né, irmão? Lá em Atibaia é bênção, né? Lá, tá vendo? Lá não tem, vou abrir igreja lá. Você sabe que eu fui aqui comer um cachorro quente num camarada que bomba, né? Ele vende muito lanche de cachorro quente. Aí eu falei, viu, o ponto aqui é bom. Ele falou, ótimo, vende muito, demais. Eu falei, porque eu estou querendo colocar um carrocinho aqui do lado para vender também. Ele olhou feio para mim assim. O camarada é um concurso, não tem como concorrer com o menino lá. Porque ele é ele, né? Ele fez o público dele e enricou vendendo cachorro-quente. Né? Tá bom. Vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo hoje em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos falando a respeito de Neemias. E nós aprendemos já alguns princípios importantes a respeito de Neemias, aprendendo com Neemias alguns princípios que são estratégicos para a nossa vida, e nós precisamos aplicar estes princípios nos dias de hoje. Diga comigo, a Bíblia é um livro de princípios e valores. Então Deus ele quer te ensinar princípios e valores, porque a vontade de Deus ela está estabelecida sobre princípios e valores. Tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que Deus fala com o seu povo, que dirige a sua igreja, vai ser validado por aquilo que é ético, moral, valores e princípios. Então, quando Deus nos pega, Ele quer fazer uma faxina geral na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito. E quando nós entendemos isso, nós permitimos que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. O problema é que nós somos resistentes. Nós deixamos Deus ir somente a uma determinada parte, e às vezes Ele não tem acesso aos porões escuros da nossa vida. É ali que Ele precisa entrar. É ali que Ele precisa tratar comigo e com você, para nos libertar, nos curar, nos sarar, por conta de tudo aquilo que vivenciamos e que nos impede de sermos melhores e de servirmos a Deus com integridade, retidão e justiça. Então, quando nós não somos tratados, nós vamos servir a Deus de uma forma limitada, nós não vamos avançar como deveríamos avançar, alguma coisa nos impede de viver o propósito, nós não conseguimos virar a página, nós não conseguimos progredir, nós não conseguimos avançar. E a Bíblia fala a respeito desta inconstância, diz que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos, inclusive naquilo que se refere às coisas de Deus. Então ele é gelatinoso, ele não é uma pessoa determinada, perseverante, constante. Ele é uma pessoa que vai na alegria da alma, na emoção, no entusiasmo. Enquanto tiver tudo confortável, aleluia, glória a Deus, amém. No primeiro impasse, no primeiro desafio, no primeiro arrocha, ele desiste. Ele joga a toalha, depõe as armas, ele retrocede, ele desiste. E a Bíblia fala que Deus não tem alegria naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, uma das coisas que você precisa aprender para agradar a Deus é de ser perseverante. Perseverante na alegria.
mas também perseverante na tristeza. Perseverante na paz, mas também perseverante na guerra. Perseverante na prosperidade, mas também perseverante na crise. Perseverante na saúde, mas também perseverante na enfermidade. Nós precisamos aprender que Deus se agrada daquele que é perseverante, daquele que é posicionado. E se tem uma coisa que a igreja dos nossos dias precisa aprender, é ser posicionada. Analisa a tua vida, vê como você não está posicionado. Porque quem está posicionado vigia os seus pensamentos. Quem está posicionado vigia os seus argumentos. Quem está posicionado vigia o seu comportamento. Quem está posicionado vigia o seu testemunho. E quando nós não temos este posicionamento, nós vamos dizer que somos igreja sem ser igreja. Porque ser igreja não é ter o título de membro, carteirinha, ou um certificado, ou ser frequente. Esta é uma outra questão, porque o crente que pertence, ele não é frequente. Ele faz parte. Aquele que ainda é frequentador, ele não entendeu o que é fazer parte do corpo de Cristo. Ele é um turista. Então nós precisamos entender o que é aliança. Aliança não é para turista, aliança é para os filhos. Então Deus chama os filhos para ter mais contato, para falar ao pé do ouvido. Deus chama os filhos para revelar a sua vontade. Deus chama os filhos para cumprir um propósito. E como isso vai acontecer se você ainda age como menino, como criança espiritual, como bebê? Então nós precisamos de um posicionamento. A primeira coisa que eu preciso fazer é ter um compromisso com Deus. Por quê? Você quer que Deus tenha um compromisso com você, mas você não tem compromisso com Ele. Como que esse compromisso vai ser validado? É através da aliança. Eu sou de Deus, Deus é meu, eu sou dele. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Aí fala de aliança. E nós queremos então que Deus esteja aliançado comigo sem eu estar aliançado com Deus. Eu quero um favor de Deus, mas não quero me doar. Eu não quero ser dele. Eu não quero caminhar com ele. Então a pessoa ela vem, ela recebe uma oração, ela recebe lá um favor, mas ela precisa compreender que Deus não quer só abençoar com alguma coisa, Deus quer abençoar com tudo. Mas nós estamos acostumados com migalhas, as migalhas que caem da mesa. Então, qualquer coisa para nós serve. As migalhas que caem da mesa. Vocês se lembram daquela passagem da mulher cananeia? Ela chega para Jesus e fala, minha filha está doente, e ela precisa de um milagre. Aí Jesus diz, olha, eu vim para os filhos de Israel. Eu não vim para dar comida para os cachorrinhos. Ela falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, né? Porque ele veio com um propósito. De repente aparece uma mulher cananeia. Ela de repente não teria o mesmo direito que o povo de Deus. Mas ela foi tão humilde que ela disse assim, olha, os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus olhou para ela e se compadeceu por conta do argumento dela. Então chega uma hora que você diz assim, eu não quero mais comer só destas migalhas que caem da mesa, só de resto. Porque o crente que não entende o que é identidade, ele vive de migalhas. É uma bênção que goteja hoje, uma bênção que goteja amanhã, uma bênção que goteja depois da manhã, está tudo certo. Mas Deus quer que você viva João 10:10. Olha, Jesus ele traz essa revelação e ela é muito profunda para a nossa vida. Eu vim para que tenham vida. E às vezes a gente está no modo sobrevivência. A gente não está vivendo esta vida abundante, plena, completa, absoluta, feliz. A gente está no modo sobrevivência. O que acontecer comigo está tudo certo. Quer dizer, hoje a tua vida está no piloto automático. Se
a coisa acontecer muito que bem, se não acontecer, está tudo certo. E não é assim que Deus quer que você viva. Você precisa tomar o manche, o leme, a direção da tua vida. Então você precisa assumir o controle e entregar este controle a Deus. Controle das tuas emoções, dos seus sentimentos, da sua vida emocional, sentimental, afetiva, da sua vida profissional, da sua vida ministerial, da sua vida cristã, da sua vida espiritual. Nós precisamos assumir o controle e entregar este controle para Deus. O que a gente faz? A gente não assume o controle. A gente fica no piloto automático, achando que a coisa vai acontecer, a bel prazer, e não acontece. Aí vem a frustração, decepção, desilusão. Por quê? Porque a gente só é religioso. Então a gente precisa compreender qual é a nossa missão. Por que é que estamos aqui? O que é que Deus quer de nós? Porque quando você entende isso é que vem a capacitação, a habilitação. Deus está te preparando, sabe? Cada uma destas situações que você tem enfrentado é para te tornar melhor e não pior. Então não fique desanimado, desmotivado, sem iniciativa. Tudo o que acontece com você de problema, dificuldade, de luta, é para te tornar mais forte. Deus está te preparando, e esse preparo vem com a dor. E Deus precisa permitir, Ele tem que tratar o teu caráter, Ele tem que tratar a tua personalidade, Ele tem que tratar o teu temperamento. Quando José passa por todas aquelas etapas que ele enfrentou, até chegar a ser governador do Egito, o segundo do Egito, príncipe do Egito, só aconteceu depois do processo. Então, às vezes, o processo adoece, mas o propósito cura. Então, nós precisamos compreender. Diga, eu estou no processo. E esse processo, como eu disse, às vezes é doloroso, é chato, é desconfortável, é ruim. Mas diga, eu estou num processo. Esse processo vai te tornar melhor e não pior. Então, você não pode ser estragado pelo processo. Por exemplo, a gente ora e diz assim, oh Deus, eu quero aprender a andar em amor e perdoar sempre. Aí Deus permite lá que alguma coisa aconteça e tira você do eixo, do prumo, do seu ponto de equilíbrio, e você fica raivoso, e você fica se sentindo injustiçado, ofendido. O que é isso? Ué, você não pediu que quer aprender a andar em amor e perdoar sempre? Está aí a oportunidade. Então, quando acontece alguma coisa, é porque Deus está aprimorando você dentro de um propósito. Ou você acha que andar em amor e perdoar sempre vem do nada? Não, você precisa ser forjado. Então você vai ser perseguido, injustiçado, ameaçado, ultrajado, julgado, condenado, apontado, aviltado, vai acontecer de tudo com você. Até que vai chegar uma hora que você vai dizer, isso não desce mais ao meu coração. Isso não me para mais. Isso não me tira do jogo mais. Por quê? Preste atenção como nós somos almáticos. Qualquer coisa te faz parar. Qualquer coisa faz você dizer que vai desistir. Não desiste, mas fala que vai desistir. É quase que uma desistência. Embora, muitas vezes, a pessoa já desistiu aqui dentro. Ela está mais como um zumbi, um robô fazendo aquilo que ainda está fazendo. Preste atenção, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar vida naquilo que a gente faz. Dá tudo de nós, mais 50%. E depender de Deus, Deus me renova. Porque, se não for Deus nos renovando, a gente não tem como continuar. Quando eu canto aquela música, renova-me, Senhor Jesus.
Quando eu canto aquilo ali, eu recebo essa renovação. Você precisa aprender a receber aquilo que você canta. Fazer da tua oração, fazer da música a tua oração. Já não quero ser igual. Quando você começa a cantar e permite que o Espírito Santo revele o poder por detrás daquela canção, você vai sair diferente da presença de Deus. Mas se você canta no automático, sem vida, nada vai acontecer. Então, nós precisamos compreender como que o inimigo age e as armas que Deus nos deu para vencer. Então, nós estamos olhando para a história de Neemias. Neemias era copeiro do rei, não era arquiteto, engenheiro, pedreiro, não tinha experiência nenhuma com nada. E de repente, depois de 140 anos, que a cidade foi assolada, ele vai reconstruir os muros. Tem um chamado para reconstruir os muros. Presta atenção, primeiro você tem um chamado. Agora, se você vai aceitar ou se não vai aceitar, já é outra coisa. Então, Esdras foi, reconstruiu, estabeleceu o rito, a ordem de culto. Mas, os muros precisavam ser reconstruídos. E muro fala de proteção, diga aí, proteção. E quando a gente fala de personalidades restauradas, nós estamos falando dos muros que cercam a nossa mente para que haja proteção. Se os teus muros estiverem derribados, as portas queimadas, o lugar assolado, você está vulnerável. É por isso que tem gente que é assim, sem uma identidade definida. Não é uma pessoa que sabe quem é em Deus. Porque você só vai conquistar alguma coisa para Deus, em nome de Deus, quando você souber dessa revelação, dessa verdade. Então você tem que buscar isso. Presta atenção, às vezes a gente vai orar e a gente fica assim, Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estreitar a nossa comunhão com Deus e dizer, Deus, eu quero ter sabedoria de verdade. Eu quero entender a tua palavra. Revela para mim, me mostra. Senhor, eu quero uma porção maior do que aquilo que eu tenho recebido. Eu quero comer desse pão da vida, eu quero beber desta água da vida. Eu quero, Senhor, trilhar por caminhos que até hoje eu não trilhei. Eu quero que o Senhor mude os meus pensamentos. Eu não quero ser tão humano como eu tenho sido, muito natural, muito razão. Eu quero, Senhor, ser espiritual. Eu quero compreender o que o Teu Espírito Santo quer. Eu quero ser levado por esse vento. Eu quero que esta nuvem baixe. Eu quero, Senhor, hoje não basta mais viver debaixo da nuvem, hoje a gente precisa entrar dentro dela. Então, quando você não entende aquilo que a gente deve pedir, a gente vai estar ali, sabe, pedindo alguma coisa, mas de uma forma muito natural. E o que Deus quer? Deus nos chama para dizer, olha, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ter intimidade. Eu não quero que a nossa aliança seja rasa, superficial. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não desceu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Preste atenção, não é para qualquer um, é para aqueles que amam. E quem ama é diferente. Quem ama é intenso. Quem ama é intenso. Sabe, quem ama, você não pode ser frio, insensível, indiferente. Quem ama é intenso. Aquele que ama, ele se preocupa em cuidar, quer estar junto, quer se fazer presente, quer marcar território, quer agradar.
Então, hoje, a igreja não está preocupada se isso agrada a Deus, se não agrada a Deus. Se eu devo fazer de um jeito ou devo fazer de outro. E olha, Deus não negocia princípios. Deus não negocia a sua palavra. Então, a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele zela. E nós, muitas vezes, não estamos preocupados com nada. Tanto faz como tanto fez. Então, olha só, então Neemias era um homem comum, que foi chamado para fazer algo sobrenatural. Ele reconstruiu os muros em 52 dias. Ele fala com o rei, e ele não podia falar de livre e espontânea iniciativa. Deus precisou tratar o rei para o rei falar com ele. Por quê? Porque o rei percebeu que o semblante dele estava diferente. Depois que ele ouve os relatos de como continuava a Terra Santa, o Espírito Santo acessou o seu coração. Preste atenção, o Espírito Santo precisa acessar o nosso coração. Uma vez eu estava em São Paulo, participando de um trabalho do pastor evangelista David Robertson. Eu estava hospedado na igreja Central da Liberdade, ali na Avenida Liberdade, um templo histórico. Meu amigo era o pastor Jairo, que foi para a Inglaterra, e desde então nunca mais o vi. Mas eu estava hospedado ali. E eu fui para o restaurante, e tirei a minha comida, coloquei no bandejão, e quando eu fui passar para pesar, já veio algo no meu coração, e eu fiquei choroso, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não sabia o que estava acontecendo, e eu fiquei tão incomodado com aquilo, e a moça olhou para mim e disse: "Está tudo bem?" Eu falei: tá tudo bem. E eu fui para a minha mesa, e eu tentei comer, não consegui dar uma garfada, e eu chorava cada vez mais, aquele peso intercessório, e eu estava perto da igreja, na esquina. Eu paguei minha comida, saí, fui lá para o quarto, e eu me ajoelhei e comecei a orar. Eu falei: o que o Senhor quer me revelar, Espírito Santo? O que o Senhor quer fazer, Espírito Santo? E naquele momento eu comecei a orar em línguas durante um bom tempo, não sei precisar quanto tempo, mas o que eu posso te falar é que o Espírito Santo teve liberdade de acessar o meu coração. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo acessar o seu coração, ele vai dizer: não vá por esse caminho. Lembra de Paulo? Paulo, se você for para esse lugar, você vai ser preso. Mas, por amor ao Evangelho, ele falou: mesmo que eu seja preso, eu vou. Então, quando você permite que Deus acesse o seu coração, Ele vai te livrar de muitas frias, de muitas situações que você não deveria entrar. E a gente precisa depender do Espírito Santo para pequenos e grandes negócios, qualquer coisa. Você deve depender do Espírito Santo, e a resposta não vem automática. Eu vejo, por exemplo, a meninada, a rapaziada, quando chega: "Ô pastor, eu queria que o senhor soubesse que eu estou aí orando, viu? Estou num propósito para poder namorar, estou em oração e jejum para poder, de repente, tomar essa decisão." Tá? Falei: glória a Deus, irmão. Está orando, jejuando, é isso aí. Continua nessa pegada. No dia seguinte aparece mão dada na igreja. Eu falo: o que é isso, irmão? Deus confirmou já. Eu falei: já? Já! Amados, eu nunca vi um negócio desse. A pessoa fala que é Deus e não é Deus. Até comigo. Por exemplo, às vezes, os irmãos vêm conversar comigo e falam: pastor, Deus falou. Eu sei que não foi Deus que falou, que é da cabeça dele. O camarada não ora, não jejua, não lê Bíblia. Mais falta na igreja do que vem, ele fala que Deus fala com ele. Amados, eu estou fazendo tudo que eu preciso fazer de acordo com o meu chamado. E Deus não fala comigo todo dia. Teve minha irmã que falou assim: pastor, Deus fala comigo em sonho 3 vezes por noite. Então, se você fizer uma conta, 3 sonhos por noite, ela tem quase 100 sonhos por mês. Ganhou de José, que teve 3. Eu falei: mas qual o propósito do sonho da irmã? Não tem propósito nenhum.
Ah, porque Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou aquilo outro. E você vê que, na verdade, é tudo fantasia da cabeça. Então nós precisamos compreender, não podemos brincar com o sagrado. Deus falou, falou, quando Deus não falou, não falou. Então, a pessoa, não, Deus mandou eu fazer. É só dar um tempo. Você vai ver que a pessoa tropeça. Por quê? Porque não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. É a cabeça dela. Mas a gente apela à esfera superior. Porque quando fala, foi Deus que falou, você vai discutir o quê? Nada, você não pode falar nada. Se o patrão já deu o veredito, a decisão, está tudo certo. Falar, amém, irmão, Deus falou, está falado, é ou não é? O senhor não vai falar nada, mas falar o quê? Não é? Não foi Deus que mandou você fazer? Está tudo certo. E depois, como é que fica? Digo, o problema é o depois. E olha, o tempo é revelador. Diga aí, o tempo é revelador. Então, nós precisamos compreender isso. Aí, Neemias, então, o Espírito Santo acessa o seu coração. Eu preciso terminar o que eu falei de mim. Aí, eu estou lá, orando no quarto. Eu não sabia o que estava acontecendo. E depois de um tempo passou esse peso intercessório e tal. Aí eu soube que era o sogro da minha irmã que tinha tido o infarto, que estava no hospital correndo risco de vida. E é assim, o Espírito Santo vai levantar alguém para orar por você. Preste atenção, às vezes você acha que está enfrentando suas guerras sozinho. Posso ouvir um amém? Deus, Ele tem intercessores em todo o planeta. E Ele levanta alguém para orar por você, onde Ele quiser. Às vezes, nem as pessoas da igreja oram pela gente. Se eu perguntar aqui, quantos aqui oram pelo pastor? Eu sei que a irmã Nair ora, né, Nair? Todo dia, né, Nair? Né? O Maurício, a Anice, né? O próprio... Meu Deus do céu. Não, do lado do Maurício. O Maurício também, o Toninho, a esposa do Toninho, a Rose, né? A Fernanda. Todo mundo ora por mim aqui, né? Não, se comprometa. Mas eu preciso orar por vocês. Às vezes eu vou orar, eu não sei nem o nome. Eu falo, Deus, aquele ali, o Senhor sabe, que sentou naquele lugar, aquele que falou comigo no final, aquele que mandou a mensagem, o Senhor sabe o nome dele, o Senhor sabe o endereço dele, o Senhor sabe que ele está... Eu tenho que orar. Preste atenção. Quando a Bíblia fala, que Deus fala com Elias, que cerca de 7.000 joelhos não tinham se dobrado, sabe o que ele está falando? Que ali tinha homens de Deus, que oravam, que intercediam, que tinham uma vida consagrada. Preste atenção, Deus sempre vai levantar alguém para orar por você. Olha, é por isso que a gente está aqui, amados. Olha, se não fosse oração, a gente não estaria aqui. Sabe o que nos sustenta? É oração, gente. Então, às vezes, a gente tem aqueles irmãozinhos anônimos na igreja, né? Chico também ora, não ora, Chico? Ora, não ora por mim? Com convicção, hein, Chico? Aleluia, glória a Deus. Amados, guarda isso, a oração nos sustenta. Você sabe que às vezes eu não conto para os irmãos o que eu estou passando, porque tem coisa que às vezes a gente passa, né, pastor, que se a gente for falar para o irmão desvia. Na hora, ele não aguenta. Às vezes ele vê aí um irmão aí que dá uma cabeçada, ele falou, pastor, o irmão, para mim, era um exemplo. Eu falei, filho, o exemplo é Cristo. O referencial é Cristo, o modelo é Cristo. Se você colocar a sua fé no irmão, por exemplo, tem irmão que disfarça bem, não é? De repente, esse que disfarça bem são aqueles que levam os maiores tombos. Por quê? Porque ele tem capa, ele tem simulacro, ele tem aparência, ele tem maquiagem, ele parece que é aparência, mas não tem essência. Aí o que Deus faz? Deus ele vai tratar esse irmão. E às vezes ele precisa ser exposto.
para que haja mudança de vida, para que ele não se perca, para que ele não vá para o inferno. Então a gente tem que olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas é aquilo, ó, sempre tem uma pessoa que vai orar por nós. Eu lembro que eu tinha uma senhorinha na igreja, e ela era assim, uma graça. Ela só tinha um dentinho embaixo, assim. Né? Quando ela ria, só aparecia o dentinho aqui, né? E a gengiva que brilhava. Aí, ela sempre dizia para mim, eu oro por você todas as noites. Como que você vai duvidar de uma senhorinha dessa? Eu falei, continua orando, porque eu preciso muito da tua oração, irmã. Aí eu falei assim, porque o pastor tem que perguntar, mas você ora o quê? Porque tem umas pessoas que elas vão orar, e elas vão orar ao contrário daquilo que precisa ser orado. Ela falou assim, eu não sei, porque eu começo a falar o teu nome, falar da igreja, e eu fico orando no Espírito Santo. Eu falei, ô irmã, glória a Deus. Quando a gente ora em línguas, a gente está orando 100% à vontade de Deus. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim sabe. E esse me leva a orar, não é? E superando as minhas fraquezas, as minhas deficiências, as minhas debilidades, as minhas tortuosidades. Então o Espírito Santo, ele sabe o que é que devemos orar. E a gente não sabe orar. Você chega uma hora e eu digo assim, Espírito Santo, eu já orei com entendimento, mas agora eu quero orar em línguas de acordo com a tua vontade. Eu começo, daqui a pouco vem aquele peso intercessório, e é tão gostoso, porque é o Espírito Santo usando a sua boca. E sabe por que o Espírito Santo usa a sua boca? Porque primeiro ele usou o seu coração. Não dá, por exemplo, para fluir pela boca se não brota do coração. Lembra do que Jesus falou? A boca fala do que o coração está cheio. É por isso que a gente tem que encher o coração de Bíblia, de palavra, praticar Josué 1:8, não é? Devemos meditar nesta palavra de dia e de noite para fazer com que ela se cumpra na nossa vida. Nós devemos aprender a confessar, declarar, decretar, pronunciar, profetizar. Porque quando você faz isso, você está acessando o invisível, o reino espiritual. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Então preste atenção, tudo conspira contra. Mas Deus pega e transforma a maldição em bênção. Ele muda, gente. Ele muda sentenças. Ele altera decisões. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei. Então tudo que a gente precisa aprender é surfar nessa onda. Presta atenção, você não fabrica uma onda. Você só tem que esperar a onda certa para poder surfar. Por 3 anos consecutivos, o Everaldo me leva a tirar férias. Nós vamos lá para Santa Catarina. Eu me sinto, amados. Esse irmão e a esposa são muito abençoados. Imagina que eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Mas é tão bom tirar férias, gente. É tão gostoso. Primeira vez que eu entrei na praia, eu saí incomodado. O short estava pesando. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Quando eu enfiei a mão dentro do short, era só areia. Eu falei, eu não sabia que entrava areia dentro do short. Imagina que nem nadar eu sei. Não é? Aí tem gente que vai para a praia para ficar debaixo do guarda-sol. Aí, você imagina surfar. Eu via lá a garotada surfando, era até bonito de ver, né? Tem umas praias lá em Santa Catarina que o pessoal surfa com gosto. Mas o crente não aprendeu a surfar, gente. A gente não aprendeu nem se equilibrar na prancha. É por isso que quando vem o problema, a dificuldade, a luta, tudo derruba a gente. Preste atenção. Então o crente tem que ser equilibrado. Como é que vem? Oração, jejum, leitura da palavra. Você precisa vivenciar aquilo que nós somos exortados a fazer. Porque a gente quer que o poder de Deus venha, a unção de Deus venha, a glória de Deus venha, a bênção de Deus venha, sem a gente fazer nossa parte.
Fica sem trabalhar para ver se você vai ter dinheiro no final do mês. Aí você vai lá na empresa e fala, viu, eu exijo que a empresa me pague. Vão te botar para fora. Não é? Então, nós somos desse jeito. Você não estuda e chega lá e quer cobrar da professora, viu? Que nota é essa? Você estudou? Eu contei aqui dia desses. Uma pessoa veio, quando fomos orar, né, pelas pessoas, ela pediu oração porque ela queria passar no vestibular. Eu perguntei, você estudou? Ela falou, não, mas Deus tem poder para fazer todas as coisas. Eu falei, vai sentar. Não é? A gente quer que o Espírito Santo faça a prova por nós. Olha como nós somos honestos. Não é? Por exemplo, teve um irmão que ele falou, pastor, eu fui reprovado, mas toda vez que eu vou fazer o teste de direção, eu digo, Espírito Santo, senta no meu lugar e dirige por mim. Eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. A senhora quer dizer que o Espírito Santo foi reprovado, então? Ele bombou de novo, pela terceira vez. Então, a gente precisa compreender como que as coisas funcionam. Então, Neemias, ele foi liberado pelo rei, ele recebeu as cartas para atravessar as fronteiras, recebeu recursos, foram liberados mais de 40 mil pessoas para irem com ele, imagine você, com os cantores e músicos, pode colocar 50 mil pessoas aproximadamente. Então, Neemias, ele enfrentou assim muitos desafios, mas eu acredito que um dos, se não o maior desafio, foi a guerra interna. Diga-me, guerra interna. Presta atenção, o maior desafio na tua vida não é o que acontece fora, é o que acontece dentro de você. Porque você pode, por exemplo, enfrentar um problema de duas formas, acreditando que pode e acreditando que não pode. Lembra do que eu falei dia desses? Né? Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Diga agora, para quem está do teu lado, a escolha é sua. Mas por que sempre a gente quer acreditar que não pode? É por conta de uma fragilidade dentro de nós. Tem gente que tem complexo de inferioridade. Então, ele pensa que não pode, não é para ele, não vai conseguir, não é a hora. E quando nós temos este complexo de inferioridade, nós temos algo que está muito ligado a este complexo, que é a raiz de orgulho. E quem geralmente é orgulhoso é extremamente perfeccionista. Quer cobrar dos outros o que ele mesmo não faz. Então nós somos muito duros, antes de ser com os outros, com nós mesmos. É por isso que tem muita gente que vive debaixo de um jugo de culpa. Sabe, a vida tem que ser leve. Diga aí, a vida tem que ser leve. Então por que você faz da tua vida tão pesada para você? Dia desses eu conversava com uma pessoa, ela estava dizendo, olha, tal coisa me traz desgaste. Aí eu ensinei o princípio dos 2 Ds. Desgaste e desafio. Eu falei, você que escolhe. Você pode dizer, não, eu enfrento esse desafio, o Senhor me capacita e eu venço. Ou você pode dizer, não, eu assumo o desgaste. Aí você já está entregando os pontos e desiste de tudo. Está entendendo? Tudo depende da ressignificação dentro da tua cabeça. E a fé tem tudo a ver com isso. Por exemplo, a Bíblia diz assim, digo fraco, eu sou forte. Está na Bíblia ou não está? Digo fraco, eu sou forte. Então nós precisamos entender isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu preciso me fortalecer no Senhor. O verbo encarnado, a palavra viva de Deus. Está aqui, é a Bíblia. Aí nós precisamos ir para a Bíblia, conhecer a Bíblia, crer na Bíblia, meditar na Bíblia, confessar, achar lá versículos de acordo com a nossa necessidade e crer, independente
de sensações. Diga, independente de sensações. Porque, mesmo no medo, você vai confessar a palavra. Sabe quantos versículos tem na Bíblia sobre medo? 366. Aí você fala assim, mas por que, pastor, 366? Para um versículo para cada dia do ano. Mas espera aí, pastor, não bateu a conta. 366, o ano tem 365, mas um versículo é para o ano bissexto. Então, Deus é perfeito. Posso ouvir um amém? Amém? Quando a gente fala de medo, gente, você acha que Neemias foi todo valente para poder reconstruir os muros? O que ele enfrentou, amados? A pressão psicológica. Aqueles que foram com eles, que teve várias discordâncias depois, conflitos e situações entre os próprios irmãos. Ou seja, preste atenção, o que estava acontecendo era lá dentro, não era lá de fora. E geralmente o que acontece dentro é que mina as nossas energias, que rouba a nossa força, nosso vigor, nossa vitalidade. Por isso que quando você tem um problema de família, em casa, sabe? Você fica desorganizado, desnorteado, sem chão. Agora, se a gente tem um bom alicerce, um bom fundamento, uma boa estrutura, a gente vai vencer qualquer situação em nome de Jesus. Como que a gente cria isso? Por exemplo, os maridos são exortados a sempre chamar a mulher para orar junto. Por que, pastor, o homem tem que chamar? Porque geralmente o homem não gosta de orar. Por exemplo, vai comprar, por exemplo, a Bíblia do homem que ora. Não tem, só tem a Bíblia da mulher que ora. Se tiver Bíblia do homem que ora, não vende. Se bem que lançaram aí ultimamente a Bíblia do homem que ora, né? Mas da mulher que ora, bomba. Então o que tem que acontecer? O homem é o sacerdote do lar, amém? Tudo bem, a mulher é intercessora. A mulher é de oração. A mulher vai chamar o marido, e o marido, por uma questão de ego, vai dizer, eu já oro sozinho. Não precisa me chamar para orar. Você acha que eu não oro? Eu sou de oração. Mas não, é diferente quando os dois se ajoelham do lado da cama para orar. Quando os dois se tornam um na oração. Não, de repente, para choramingar, se lastimar, reclamar, mas para glorificar o nome santo do Senhor. Você pode compartilhar o seu problema, mas você vai dizer assim, eu creio que o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Eu creio, Senhor, que o teu poder é grande. Esse mês, nós passamos por um desafio, todo dia, do dia 10 ao dia 15 é desafio, no dia 20 é desafio, dia 30 é desafio. Aí só falta você dizer, então o mês inteiro, pastor, é mês de desafio? É. E aí eu vou orar, não é? Então, em vez de dizer assim, Deus, o Senhor não se compadece do teu servo. Deus, a preocupação quer me dominar. Eu me sinto derrotado, Senhor, quando eu olho para o caixa e vejo só centavos. Oh, Deus, misericórdia de mim, me arrebata, me leva para o teu céu. Eu estou cansado, Senhor, de viver nessas ruas esburacadas de Bragança. Eu quero as ruas de ouro. Eu quero, Senhor, viver na glória. Não. O que você tem que fazer? Você tem que orar ao contrário. Eu creio que a tua palavra é viva. Eu creio no teu poder. Eu creio na tua fidelidade. Eu creio, Senhor, na tua bondade. Eu creio no teu amor. Eu creio que o Senhor supre todas as necessidades da tua casa. Esta obra é tua. Eu só sou um mordomo neste lugar. Teve um irmão, um pastor, que foi orar uma vez. Eu acho que o pensamento dele viajou. Em vez dele dizer, eu só sou um mordomo nesse lugar, ele foi orar e disse assim, eu só sou um jumento nesse lugar. Eu não sei se ele estava pensando que era realmente um jumento, ou se foi assim, um lapso.
Mas você percebeu qual oração que tem mais poder? Eu creio que tu és o Deus que cura, tu és Jeová Rafá. Para ti não há impossível, o Senhor pode tocar agora no meu corpo, o Senhor pode reconstituir, o Senhor pode me devolver os movimentos, o Senhor pode desentupir, desobstruir estas artérias, o Senhor pode tirar essa gordura no fígado, o Senhor pode remover estas pedras dos rins, o Senhor pode desfazer estas pedras, o Senhor pode fazer esse milagre. Qual que é o nosso problema? É que a gente ora aquilo que a gente não crê, e depois a gente fala, por que Deus não ouviu? É a mesma coisa de uma pessoa que ela não se exercita. Por exemplo, eu vou inscrever o Will hoje num campeonato de fisiculturista. De repente lá eles estão levantando assim cerca de 300 quilos. E de repente o irmão ele está se exercitando, brincadeira, tá? Só no levantamento de colher na hora do almoço, da janta. Não é? Vida sedentária, está destreinado, não tem uma alimentação adequada, não se exercita. Como que você vai ganhar campeonato, criatura de Deus? Não é? Então, se o camarada quer entrar num campeonato de fisiculturismo, ele precisa entender que a partir daquele momento, ele tem que concentrar todo o seu esforço agora no seu objetivo. Não é? Eu lembro que quando eu fazia academia, tinha uma tusquela lá, que ele pegava e ficava assim no espelho, e ele pegava e ficava mostrando a coxa, mas ele é bem magrinho, era raquítico. Eu dizia, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou sonhando, porque eu vou ser um fisiculturista. Eu falei, Deus te ajude, irmão. Deus te ajude. Não é? Nunca roube o sonho de ninguém. Nunca frustre o sonho de ninguém. Você não quer que façam isso com você, não é? Opa! E aí, você acha que cresceu minha coxa? Eu falei, opa! Tá fortão, hein? E o braço. Vê o meu trapézio. Vê aí a minha asa. Eu falei, rapaz, você está arrebentando, hein? Viu? É natural ou você está tomando veneno de rato? Não, é orgânico. Falei, legal, viu? Deus te ajude. E beleza, está tudo certo. Preste atenção, por que você vai frustrar o camarada? E a gente é campeão nisso, é ou não é? Quer ver? Estou pensando em abrir uma empresa. Aí você fala assim, mas que empresa? Mas desde quando você virou consultor de empresa? Você não tem nem a tua empresa, você vai dar palpite na empresa que o outro quer abrir. Aí você chega e fala, não, acho que não é uma boa, não vai dar certo. E o camarada acredita em você. Fala, não, fulano lá falou que não vai dar certo, não, que o mercado não está para esse tipo de comércio, então não vou abrir, não. Preste atenção, nós temos que conversar com pessoas bem-sucedidas. Até dentro da igreja. Você tem que conversar com irmãos de fé. Irmãos de autoridade. Irmãos que realmente cultivem uma vida de intimidade com Deus. Você vai pedir conselho de quem? Do rebelde. Aquele que não está vindo mais na igreja, que está em outra igreja. Aquele que está sem identidade, aquele que se perdeu depois de muitos anos caminhando com Deus nesse lugar. Não, preste atenção, este não está apto para me dar conselhos. Aliás, Deus te capacita para dar conselho, mas você não tem coragem de falar. Nós temos um exemplo na igreja de uma pessoa que durante um tempo foi muito abençoada. Aí se perdeu durante a caminhada. E a gente tinha um irmão na igreja muito abençoado chamado Cristiano. E um dia essa pessoa foi conversar com ele. Ele apontou o dedo para a cara dessa pessoa e falou, o diabo está te usando. Em nome de Jesus, espírito que está trazendo essa rebelião, caia por terra. Não deixa mais o diabo usar você. Para fazer fofoca, para ir de casa em casa, para tirar os irmãos da igreja. E eu acredito que Deus usou o irmão e naquele momento o espírito saiu e a pessoa permaneceu. Então preste atenção, às vezes a gente quer ouvir, preste atenção, cuidado, seus ouvidos não são, como que eu posso ser elegante? Privada? Pinico. Tem os irmãos que acham mais elegante falar pinico. Eu prefiro privada, apertou a descarga, vai embora, não é? Agora o pinico dá um trabalho. Eu tinha uma tia chamada
Maria, a gente morava nos fundos da casa dela. Um dia eu todo cheiroso, bonito, arrumado, estou saindo no portão, de repente, um pinico de urina em cima de mim. Eu falei, que nojo! Gente, eu entrei no chuveiro com roupa e tudo. Gente, levei um banho. Mas enfim, tem coisa que nos lava, não é? Você pensa que te suja, te lava. A gente se sente tanta coisa, não é? Amar, nós não somos nada. Não é? Quando você sai do banheiro, aquele fedozão, Deus fez de propósito. Ele não podia fazer esse momento cheiroso? Jasmim, lavanda. Ele não podia fazer? Limão com canela. Não é? Não, ele fez a gente fedido. Sabe para quê? Para a gente sentir a nossa miserabilidade. E ter irmão que é mais miserável do que o outro. Não é? Ter irmão que eu vou dizer, meu Deus, você comeu o quê? Urubu no almoço? Jesus da glória. Então, nós precisamos compreender como é que Deus trabalha. Então, Deus vai falar no teu coração, mas a tua mente vai traduzir, vai interpretar. Então, imagina Neemias, ele vai enfrentar esse desafio. E sabe como é que funciona? Aprenda isso. É Deus quem te prepara. Nós nunca estamos preparados. Um pastor tem um desafio a cada dia. Quando a gente pensa que já foi aprovado naquela lição, né, pastor? De repente vem de novo uma outra prova, um outro teste. Geralmente das pessoas mais próximas de nós, das pessoas que a gente mais ama, gosta e quer bem. Só que assim, o pastor ama. Mas não espere que outra pessoa ame você do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Não é? Igual Judas. Se fizesse uma enquete com os 12 discípulos, quem aqui ama o mestre? Ele ia ser o primeiro a dizer, eu, claro, amo Jesus. Quando ele viu que não ia ter retorno, porque ele pensou que o governo de Jesus era humano, ele pensou lá de repente, ter algum lucro. Então, vou vender por 30 moedas de prata. Na verdade, não foi Jesus que foi vendido por 30 moedas de prata. Foi Judas que se vendeu por 30 moedas de prata. Então, a coisa funciona assim. Entenda isso. Os testes são constantes. E não tem como a gente dizer assim, não, eu não quero mais ter teste. Morra, vai para o céu. Aí nunca mais você vai enfrentar os testes que você enfrenta aqui. Tem dia que você acorda, você diz para a mulher, bom dia, querida. Ela fala, Jesus, a Bíblia fala para você se afastar do abismo. Então, nesse dia, você tem que estar vigilante, você já tem que estar antenado, sabe? Fica de boa, tem dia que é bom nem conversar, porque conversar é cutucar a onça com a vara curta. Ela vai te pegar, entendeu? Agora, quando não é a mulher, é o homem. E é assim, olha como que a coisa funciona. Quando Deus não usa uma criança, Ele vai usar outra. Quando não usa o marido, vai usar a esposa. Quando não usa a esposa, vai usar o marido. Quando não usa ninguém, vai usar a calopsita. Vai usar o papagaio, vai usar o cachorro, vai usar o gato, vai usar alguma coisa. Aí você tem que ter sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você vai se perder no meio do caminho. Você não vai cumprir o teu propósito. Então, uma das coisas que a gente aprende com Neemias é que ele era muito focado. Diga, foco. Se você não tiver foco, você não chega lá. Eu já contei o testemunho do Chico. O Chico, ele recebeu uma palavra em um dos cultos, ele creu nesta palavra, já tinha um desejo no coração dele e da sua esposa, e eles compraram um terreno, e eles começaram pela fé a murar. Começou a murar, não foi, Chico? Você está vendo? Começa pelo muro, né, Chico? Proteção. Depois começou a construir. Olha só. Mas não foi fácil. E quem disse que Deus te chamou para fazer algo fácil? Mas Deus quer te preparar. Deus quer te habilitar. Deus quer te capacitar. Deus quer adestrar as tuas mãos, mas antes de adestrar as mãos, Ele vai adestrar a cabeça, a mente, né?
o coração. Então, este é o segredo. É de você dizer, Deus, qual é o teu propósito? Como que o Senhor quer? Depois que ele, imagina, quando ele começa com a caravana rumo a Jerusalém, com aquele povaréu todo, amados, dizem que onde tem dois judeus, tem 3 pensamentos diferentes. Então, você imagina a guerra. No começo, vai todo mundo entusiasmado, pensa que vai tirar férias. Entendeu? Estamos indo para a Disney World. Vamos lá. Não. E aí? A tendência, amados, é de desanimar. E muitos aqui já estão desanimados. Se não estão desanimados, estão no processo de desanimar. Quem que faz isso na Bíblia? Sanbalate e Tobias. Quando você lê o livro de Neemias, você vai ver lá essas 2 figuras usadas pelo diabo. Sanbalate e Tobias, o tempo todo está fazendo pressão psicológica. Então, o tempo todo você vai enfrentar pressão psicológica. Aí você tem que ter filtro. Se você não tiver filtro, você não consegue superar as suas guerras. Precisa ter filtro. Para você saber o que é certo e o que é errado. Porque a nossa tendência o que é? É de abraçar o que está errado. Tem um lá reclamando, você vai concordar com ele? Não concorde com quem reclama. Não concorde com quem reclama. Já contei para vocês que eu estava no banco. Tinha uma senhora lá que começou a reclamar. Eu sou da Europa. E na Europa não é assim, o atendimento é muito mais rápido. Aqui só tem um caixa e a coisa está demorando demais. Eu tenho mais coisa para fazer, porque na Europa. E ela começou a conversar com as pessoas, todo mundo dando razão para ela. É verdade, o Brasil é assim, país atrasado, desorganizado. E olha que provocação. Ela chegou para mim e falou, você não concorda, moço? Eu falei, não, por que a senhora veio para o Brasil? Ficasse na Europa. A mulher pagou, ela ficou quietinha na fila. Eu lembro que ela estava cheia de ouro, né? Cabelão, sabe, arrumadão. Parecia um ninho de águia. Né? 1 litro de laque naquele cabelo. Ela ficou quietinha, apagou. Você entendeu? Você tem que, não concorde com quem reclama. Aliás, fuja de quem reclama. Fique do lado de quem concorda, com gente positiva, gente assim de fé. Então, olha o que Neemias ele enfrenta. Ele enfrenta essa pressão psicológica de Sanbalate e Tobias. Logo no começo do livro a gente vê, eles começam a caçoar, a zombar, a fazer piada. Não é? Esse muro é muito fraco, vocês não sabem nem construir. Se encostar uma raposa, cai tudo. Só para atormentar, guarda isso. O diabo sempre vai levantar uma pessoa para te atormentar. E não tem hora para atormentar, viu? Tem gente que atormenta de manhã, à tarde e à noite. Teve um irmão que falou, pastor, por que o senhor não deixa o telefone ligado de noite? Apesar de aparecer lá que eu estou no WhatsApp, que eu estou no Face, que eu estou não sei aonde, às vezes eu nem estou, mas está lá que eu estou, a pessoa acha que eu estou. Eu falo, por que você desliga o telefone e não atende? Porque tentou ligar, né? Eu falei, irmão, é para você não me atormentar. Não, tem irmão que ele atormenta, manhã, tarde, noite, de madrugada. Teve um que me ligou um dia, eu dormindo gostoso. Alô, oi, quem? Ô, irmão, tudo bem? Tudo bem. Por que você me ligou? Não, queria saber se o senhor está dormindo. Eu falei, agora eu estou acordado. Ele falou, vamos ficar acordados junto? Eu falei, irmão, dá vontade de falar, não dá, vá para o inferno, não é? Ele liga para perturbar, amados. Mas você tem, sabe, tem que ser posicionado. Então, Neemias, ele tinha isso na personalidade dele. Por isso que Deus escolheu. Primeiro, por causa do coração. Segundo, porque ele era muito servo do rei. E Deus precisava de alguém fiel. Então, olha assim. Quando Deus vai te pegar na igreja, te encontrar na igreja, te chamar para você ser abençoado lá na tua empresa, no teu negócio, nos teus projetos, realizar os teus sonhos e abençoar a sua vida. Quando? Quando ele olhar para você e ver que você é uma pessoa leal. É uma pessoa fiel, é uma pessoa de aliança. Preste atenção. Dificilmente aquele que é rebelde
Se ele conquista alguma coisa, não vai demorar muito tempo, ele vai perder e se perder. Vai haver a cobrança. Porque Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Então, às vezes você vê alguém se dando bem, e é ímpio, é pecador, é um incircunciso. E você até inveja estas pessoas. Por que ele dá certo na vida, eu não dou? É por causa desse coração, espírito de inveja. Tira os olhos do que está acontecendo com os outros. Porque tem gente que fica invejando. Ô pastor, fulano lá comprou um carro, né? Como conseguiu? Acho que ele está vendendo droga. Ó. Falar, irmão, hoje qualquer um compra o carro. Comprar é fácil, dura é pagar depois. Não é manter. Então, a pessoa ela tem um coração, muitas vezes, contaminado. Então, olha só. Então, Neemias tinha que trabalhar a parte psicológica, tinha que ter filtro. Ele não podia se levar pelos comentários de Sanbalat e Tobias. O Sanbalat tem 10 referências sobre ele no livro e 15 sobre Tobias. Olha o tamanho do tormento. Eles fizeram de tudo, fizeram convites, fizeram cartas, forjaram com profeta falso. O que eles puderam fazer para Neemias parar, só que Neemias dizia assim, olha o foco de Neemias, estou numa grande obra e não posso parar. Você tem que saber quem é você, a serviço de quem você está trabalhando. Parar de firula. Qualquer coisinha te tira do foco. Então preste atenção, Neemias, ele fez de tudo. O diabo fez de tudo para parar Neemias, através de Sanbalat, Tobias, do Arábio e de tantos outros. Mas ele tinha uma direção de Deus. Se você tiver uma direção de Deus, você não para. Não é assim, pastor? É por isso que a gente não para. Porque se você olhar do lado, sempre você vai ouvir alguém falando assim, ei, psiu, para, desiste, não vale a pena. Ó, você foi chamado para ser pastor, para ser caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública? É isso mesmo. E o diabo quer trabalhar o nosso ego. Não, porque o pastor... Não, amados, nós passamos na moenda de Deus todos os dias. Nós descemos para a casa do oleiro todos os dias. Os líderes precisam entender isso. Porque líder pensa que, né? Teve um que falou uma vez para mim assim, agora que eu sou líder, pastor, eu quero saber em quem eu vou mandar. Eu disse, está errado, você tem que perguntar, eu quero saber agora, pastor, a quem vou me submeter. Porque o nosso ministério é bacia e toalha, gente. Entendeu? Você chega aqui na igreja, vê que está cheio de folhas lá fora, por conta das árvores. Pega uma vassoura, uma pá, e varre. Vai limpar. Vamos deixar a casa de Deus bonita para os irmãos. Arrumada, organizada, cheirosa. Teve um dia que eu passei, tinha um copo no chão, eu abaixei, peguei o copo, aí os irmãos olharam para a cara do outro. É engraçado que ninguém viu o copo, só percebeu depois que eu peguei. Todo mundo pula o copo. Ninguém pega o copo. Só depois que a gente pega, que a pessoa aprende. Sabe por quê? A gente aprende de duas formas. Diga comigo, pela dor ou pelo constrangimento. Então a gente aprende também pelo constrangimento. Você não precisa falar, oh, vocês não enxergam não, olha o copo aqui. Todo mundo que passa vai achar que os crentes é tudo porco. O duro que é, irmão. O duro que é. Mas não são todos. Vocês viram a cultura do Japão? Termina a partida de futebol, eles vão limpar o estádio. É uma vergonha, não é, gente? Tem gente que vai só para emporcalhar o estádio. O japonês vai para limpar, independente se ganha ou se perde. É ou não é? Podia falar, não, agora nós perdemos, vamos sujar mais ainda. É a cultura do japonês. Você imagina, o Brasil ganha do Japão, aí o técnico do Japão se curva em reverência à vitória do Brasil. É uma coisa linda, é ou não é?
Só que é cultura, a gente é fraco de cultura, gente. E a gente precisa mudar isso em nome de Jesus. Amém? Então, Sanbalat e Tobias fez de tudo para atormentar o psicológico de Neemias. E é assim que Sanbalat e Tobias faz até hoje, esse espírito maligno. Por isso que tem crente que é atormentado. Nervoso, sem paciência, iracundo. Sabe o que é iracundo? Quando a Bíblia fala do iracundo, cara feia. A Bíblia diz assim, ó, não se aproxime do homem iracundo. Sabe o que é isso? O camarada vem para a igreja, ele está lá no canto dele, iracundo. E a gente sabe, né? A tromba. A Bíblia fala, não se aproxime, é para você nem conversar. Porque daqui a pouco você perde um momento de louvor, de adoração, da palavra, porque está conversando com o iracundo. O iracundo, ele vai chamar você para conversar lá fora. Vamos conversar lá fora. Vamos no bebedouro. O bebedouro das lamúrias. O bebedouro das reclamações. O bebedouro da... Eu nunca vi um negócio daquele, amados. O pessoal vai no bebedouro. Está sabendo do irmão, da irmã? O que aconteceu? Nossa, culto hoje, hein? Demorando. Pastor, não sei o quê. Olha, preste atenção. Ou sai bênção da nossa boca, ou sai maldição. De uma boca não pode sair água doce e salgada. É o que disse lá Tiago. Então você precisa saber o que fala. Então, às vezes, quando eu vejo assim a rodinha, é engraçado que eu chego perto. O que vocês estão fazendo aqui fora? Tomando um ar. Aí o pastor entra para dentro, junta a rodinha de novo. Vem cá, vamos conversar. Viu? Isso é um vício, a gente tem que perder esse vício. Falei, eu vim para prestar o meu culto a Deus, o meu culto tem que ser de qualidade. Eu não posso, por exemplo, ficar um pouquinho lá, um pouquinho fora. Um pouquinho dentro, um pouquinho no banheiro. Um pouquinho no bebedouro, muitão no bebedouro. Não é porque tem gente que gasta 10 copos. Não é questão de ser miserável. 10 copos, irmão, 10 vezes vai beber água. Né? Eu acho que o culto não está interessante, vai lá. 10 vezes. Tem que fazer igual irmão, traz a garrafinha. Olha que belezinha, grande será o teu galardão no céu. Entendeu? Mas não às vezes vai no ministério infantil, nem está escalado. Não, eu quero ficar na sala do ministério infantil. Os crentes que mais dão trabalho na igreja são os crentes que não estão dentro do culto. É os crentes que estão lá na feira. É ou não é? E a igreja é grande, às vezes, para achar o irmão é tão delicado, às vezes a gente computa como falta, o irmão não veio. A gente vai procurar, não, o irmão estava lá atrás do pé de laranjeira. Diz que estava, irmã. Né? A gente faz o que acredita, não é? Mas, enfim. Amados, para encerrar, eu gostaria que vocês entendessem isso. Deus quer que vocês tenham foco. Deus quer que vocês tenham filtro. Deus quer que vocês sejam posicionados. Aprendam a ouvir a voz de Deus, porque se você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir a voz do diabo. É por isso que tem gente que para, desiste, joga tudo para o alto. Agora, se nós estamos posicionados em Deus, nós vamos fazer como Neemias, em tempo recorde. Em 52 dias, ele construiu. Mas era assim, ó. Numa mão, a ferramenta. Na outra mão, a arma. A lança, o arco, a flecha, o escudo. Por quê? É uma batalha espiritual. Se o inimigo chegasse lá, eles já estavam preparados. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele povo mal sabia guerrear. Mas eles acreditavam que por detrás destas armas eles estariam seguros. Mas na verdade a nossa segurança está posta no Senhor. Agora, Sanbalat e Tobias sempre vai ter. Às vezes a gente tem, às vezes é um vizinho, Sanbalat e Tobias. Às vezes a gente tem lá um amigo. Tem lá um amigo, Sanbalat e Tobias, não é? Às vezes a gente tem lá um companheiro de trabalho, não é? Um colega de escola, um Sanbalat e Tobias. Até na igreja tem irmão Sanbalat e Tobias, não tem? Ó, irmão,
vamos no outro culto hoje, vamos na outra igreja hoje, a banda tal vai se apresentar, irmão, vamos lá atrás dessa profeta, essa profeta fala até a cor da cueca que você está usando, e quantos dias que você não troca, fala, a profeta que é de Deus, ela fala, eis que te digo, faz 30 dias que você está com esta cueca, troca seu porcão, mas quando é profeta de verdade, quando não é profeta de verdade, vamos ficar de pé. Aleluia. Pai, hoje nós falamos a respeito de Neemias. E nós queremos olhar para a sua história e que esta história possa nos inspirar. Porque nós também fomos chamados para cumprir um propósito santo e divino. É algo que não conseguimos fazer de nós mesmos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nos capacitando, habilitando, adestrando, treinando, preparando. Por isso nós queremos nos render a Ti, ó Espírito Santo. Nós queremos dizer, faz, fala, cumpre o Teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter foco, Senhor. Ter filtro, saber quem ouvimos, buscar entendimento sobre o Teu propósito, discernir, ter sabedoria, estratégia, para que a nossa realidade possa mudar definitivamente. Queremos repreender, Pai, todo o espírito de Sambalat e Tobias em nossas vidas. Em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, o Teu querer. Cumpra, Senhor, o Teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, fala com Deus você agora. Conta para Ele como é que está teu coração, como é que você está. Compartilha com Ele aquilo que Ele já sabe, mas Ele quer que você fale com a tua boca. Fala com Deus. O Senhor te chamou para uma grande missão. Fala com Deus. Fala com Deus. Aleluia. Fala com Deus. O que você está reconstruindo na sua vida? O que precisa ser reconstruído na tua vida? O que é que está assolado, derribado, destruído? O porquê que isso aconteceu? Mas o mais importante não é o porquê aconteceu, é o propósito de Deus de te levantar para uma reconstrução total da tua vida, seja ela na área emocional, sentimental, afetiva, profissional, ministerial, espiritual. Profetizo e tomo posse que viverei o inesquecível mover de realizações na minha vida, na minha família. Profetizo e tomo posse que o Senhor está me livrando dos inimigos que se levantam contra a minha constituição, contra a minha casa, contra a minha família. Eu ordeno em nome de Jesus que caia o espírito de Sambalat e Tobias e tomo posse
grande alegria estará presente todos os dias na minha vida, na minha família. Esse é o Deus que me faz viver os sonhos e faz assim para cada filho seu. É o Senhor que me faz viver além do que posso ver ou imaginar. Dai glória a Deus, glórias a Deus. Diga assim comigo: Deus, eu me levanto hoje profeticamente como um construtor. Eu me levanto hoje para edificar os muros da minha vida e da vida de outras pessoas que foram derribados, assolados, destruídos, queimados. O Senhor me chamou como um construtor, como alguém que vai ser usado para restaurar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, cumpre o teu propósito em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse respeitosamente para quem está do seu lado. Ore com essa pessoa, profetiza sobre a vida dela. Pergunte: você quer que eu ore pelo quê? Pergunta aí: você quer que eu ore pelo quê? E fala com Deus. Fala com Deus. Pastor Adailton, só pode orar com esse menino aqui, por favor? Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, que cai o espírito de Sambalat e Tobias e tomo posse que uma grande alegria estará presente todos os dias na minha vida, na minha família. Esse é o Deus que me faz viver os sonhos e faz assim para cada filho seu. É o Senhor que me faz viver além do que posso ver ou imaginar. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, glórias a Deus. Que todos os planos, Pai, do inimigo sejam frustrados nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir a oração, o clamor, a súplica, o pedido destas pessoas que aqui estão, daquelas que estão nos acompanhando pela internet, cultuando através da internet. Em nome de Jesus, libera, Pai, do teu poder, da tua autoridade, e que estas pessoas possam ver grandes milagres acontecendo. Em nome de Jesus, diga comigo: aleluia, glória a Deus, amém. Pode voltar para o seu lugar, só um instante mais. Eu gostaria que você fosse usado por Deus agora, para que você possa contribuir com o seu dízimo, com a tua oferta, com a tua semente, que você possa abençoar a obra de Deus. Quando você abençoa a obra de Deus, você libera algo no reino invisível, no reino sobrenatural, e pode ter certeza que a resposta de Deus, ela se estabelece. Que em nome de Jesus, você possa compreender isso, que tudo aquilo que você planta, vai voltar para você em bênção, em saúde, em paz, em alegria, em vitória, conquista. E nós cremos
nesta obra maravilhosa que nós fazemos, de levar o Evangelho às pessoas e elas serem alcançadas pela graça e favor de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos este cântico, você pode separar o teu melhor para entregar para Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Amém, Jesus. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Glória a Deus. Pastorzão, vem orar aqui. Senhor, nós te agradecemos por esta noite e apresentamos a Ti os dizimistas, ofertantes, cada pessoa que semeou neste altar, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que semeiam com o coração, amando a Tua obra, eles prosperarão. Eu peço a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, que o Senhor venha prosperar, Papai, cada um que pôde, aqueles também que não puderam, que o Senhor coloque uma semente em mão dos Seus filhos, para que eles possam ajudar esta obra a continuar com as portas abertas, Pai. Porque aqueles que semeiam com um coração puro e agradável a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, eles reconhecem o Senhor como o Senhor da sua vida. Por isso eu peço a Tua bênção sobre este altar, sobre esta casa, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Te agradecemos por esta noite, Pai, que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, meu Deus, de compartilharmos esta palavra e sairmos daqui transformados, porque aplicamos, Senhor Deus, aqui em nossas vidas. E assim, meu Deus, como Neemias, nós não vamos desistir. Nós vamos permanecer firmes no propósito, edificando nossos muros, para que nós não venhamos ser atacados por raposas, meu Deus, por Sambalat e Tobias, mas mesmo que nós sejamos atacados, nós vamos estar firmes no propósito que o Senhor confia em nossos corações. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos edificou mais uma vez, e as Suas mãos bondosas estão sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Abençoe, viu? Amém. Aleluia. Gabi, depois vem com o Lucas me dar um abraço, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos para casa abençoados, tá bom? Orar pelo culto de domingo, tá? Amanhã nós temos atividade com jovens, tem futebol aqui no campo às 9 da matina. Não é? Quero ver, hein? O pessoal que vem jogar bola no sábado 9 horas e não vem no culto de domingo às 9, a não ser que esteja lesionado, mas mesmo assim venha para ser curado, né? Outra coisa, jovens conectados, que horas? 7 horas, tá bom?
Finish. Ah, é verdade, a irmã Nair fez aniversário. Né? Mais alguém? Sabrina também fez. Gabi fez também? Que bênção. Que Deus possa abençoar cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já acabou o bolo de chocolate lá, irmã Nair? Cadê a irmã Nair? Tá. A Sheila também, né? Operou? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Sheila que operou hoje do pé. Nós repreendemos toda e qualquer malignidade, profetizamos, Senhor, restabelece a tua filha, devolve os movimentos em tempo recorde, em nome de Jesus, Pai. Opera, nós cremos no milagre, diga comigo amém, assim seja e assim será. Não saia daqui sem antes dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã, vamos abençoar para casa, em nome de Jesus.